estamos chegando para mais um vídeo do canal Essência Ágape. Meu nome é Rubem Guzmão e eu estou muito feliz por ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho das notificações. E hoje nós vamos estar respondendo a pergunta do Paulo Roberto Cardoso, morador de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que faz a seguinte pergunta: o que são filactérios, narrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, verso de número 5. E para respondermos a seguinte questão, vamos ao texto. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, verso de número 5, que diz: E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Esse capítulo de número 23 do Evangelho de Mateus vem nos trazer a censura ou a reprovação de Jesus a respeito do comportamento dos escribas e dos fariseus, de maneira que Jesus destaca a hipocrisia em falar algo e viver de uma maneira diferente, o que estava acontecendo com esses homens. E o texto aqui lido do verso 5 vai dizer que eles alargavam seus filactérios, alargavam as franjas das suas vestimentas. E o que é de fato filactérios? Qual o objetivo em alargar os seus filactérios? Filactérios são pequenas caixinhas de couro que são atadas à testa e ao braço esquerdo, mais ou menos na altura do coração, por intermédio de tiras de couro de homens judeus. Isso porque eles interpretavam algumas passagens do Antigo Testamento, na verdade da Torá, como é chamado pelos judeus, que para nós vem a ser o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, de maneira literal, o que não deveria ocorrer. Que passagens são essas? As passagens de Êxodo, capítulo de número 13, verso 9 e verso 16, Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 8, e Deuteronômio, capítulo de número 11, verso 18. Vamos ler essa última passagem para entender por que eles interpretavam isso de maneira literal e faziam então dessa maneira, dessa forma. Deuteronômio, capítulo de número 11, verso de número 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Então eles entendiam que estas palavras precisavam estar em suas testas, entre os olhos e em sua mão. Logo eles faziam essas pequenas caixinhas de couro e colocavam na testa e no braço esquerdo na direção do coração. E dentro dessas caixinhas de couro eram armazenadas 4 passagens da Torá, a saber, o Pentateuco da Bíblia Sagrada. Que passagens são essas? As passagens de Êxodo, capítulo de número 13, verso 1 ao 10, Êxodo, capítulo de número 13, verso 11 ao 16, Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4 ao verso 9, e Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 13 ao verso de número 21. Quando o texto, então, lá de Mateus, capítulo 23, verso 5, diz que eles alargavam seus filactérios e alargavam as suas franjas, está querendo destacar que eles queriam se demonstrar diante das pessoas mais comprometedores, mais compromissados com a lei de Deus, mais compromissados com o amor, mais compromissados com os princípios da Torá divina, o que na verdade era uma hipocrisia, porque eles queriam se demonstrar religiosos, espirituais demais, mas na verdade não praticavam aquilo que falavam, eram hipócritas. A Bíblia chega a os chamar de sepulcros caiados ainda nesse capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Sepulcros caiados. O que vem a ser sepulcros caiados? São aqueles sepulcros que por fora são muito belos. Alguns feitos de mármores, outros feitos de granitos. São bonitos, são lindos vistos por fora. Mas por dentro a morte, por dentro a sequidão, por dentro a ossos secos, por dentro a poeira. Assim também eram os fariseus. Por fora, aparentemente falando, eram pessoas espirituais, eram comprometidos com a lei de Deus, eram religiosos, contudo, o seu interior estava sujo, eram perversos, eram hipócritas, viviam o que não falavam e falavam o que não viviam.
Assim, então, fica aqui o nosso entendimento do que vem a ser filactério e um pouco também do contexto do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Espero tê-lo ajudado e ajudado a todos os que nos estão ouvindo. Deus abençoe.